Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências da natureza, no 7º ano, continuando ainda no grupo 3, invasões, capítulo 5, classificação das plantas e forma de vida, módulo 24 e 25. Demais vegetações brasileiras. O objetivo de aprendizagem dessa aula é entender a classificação da vegetação segundo o sistema fisionômico e ecológico. Verificar os conceitos trabalhados nas aulas anteriores se estão claros para todos os alunos. Demais vegetação brasileira. Nós vimos a classificação, segundo o IBGE, nós já estudamos as florestas ombrófilas, as florestas estacionais, nós vimos savanas, nós vimos estações brasileiras. Nós vamos começar falando aqui que nós já vimos dentro da classificação, segundo o IBGE, nós vimos aí que nós trabalhamos florestas ombrófilas, nós trabalhamos florestas estacionais, nós vimos as campinaranas, nós já estudamos as savanas e nós vimos também os estepes. Foi o que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos dar continuidade a essa classificação. Nós vamos ver aí agora o ecótono. Ecótono é uma área de transição, ela fica entre dois ecossistemas. Geralmente tem-se um ecossistema, por exemplo, a restinga, que está próximo do mar. Entre a restinga e o manguezal, eu vou ter o ecótono. O ecótono, ela é uma área de transição entre dois ecossistemas. Então, no caso, eu tenho o exemplo, a restinga e o manguezal. E no meio está o ecótono. O ecótono mescla uma comunidade de vegetal, uma vegetação que é próprio, é característica dele. São várias espécies de vegetação. O ecótono tem fatores ambientais diversos, ele tem um sistema climático próprio dele, tem um solo típico dele, ele tem aqui, são indicadoras de mudanças climáticas, então tem uma mudança climática de acordo com ele. Ele é muito sensível, então ele tem que ser preservado. Muito se perdeu já desse ambiente aqui no período em que muitas pessoas invadiram e destruíram esse ambiente. Hoje em dia ele vem sendo preservado. Nós temos aqui o exemplo mostrando aqui, olha, eu tenho aqui desse lado o manguezal, do outro lado eu tenho uma restinga. E no meio, esse meio aqui é um ecótono. A gente pode perceber que é uma vegetação diferente desses outros dois ecossistemas que tem aqui, o manguezal e a restinga. E aqui no meio eu tenho o ecótono. Nós temos aqui, ó, mostrando graficamente dois ecossistemas. Entre os dois ecossistemas estão os ecótonos. Está aqui o ecótono. Então, é isso daqui. Restinga. O que seria a restinga? A restinga é uma área de transição também. Ele fica sobre a costa, ele reveste toda a costa brasileira. Ele fica entre regiões costeiras e continental.
recebe a influência direta do mar. Então, por quê? Ele é a primeira vegetação que está em contato com o mar. A restinga ocorre em toda a costa. No Brasil, toda a costa brasileira está coberto por ela. Logo seguida tem a restinga. Campos e florestas são as formas como eles se dividem. Então, eles podem ser encontrados em forma de campos ou de florestas. A restinga, como ela está bem próximo da praia, ela tem um terreno totalmente arenoso. Então, ela é uma região que tem muita chuva, mas como ela tem muita chuva, ela não é como uma floresta ombrófila, porque ele está num terreno arenoso, então ele não tem tanto desenvolvimento como na floresta ombrófila. Aqui nós temos também que elas são áreas de preservação permanente. Então, por quê? Quando no Brasil foi descoberto, então as restingas foram invadidas. Então foi desmatado, tirando-se a mata, colocou-se também a construção de casas para plantação. Então foi destruindo. Hoje em dia são áreas de preservação permanente. Então nós temos que cuidar desse ambiente. A restinga, olha aqui, ela contorna toda a costa aqui é contornada. Então essa parte que está aqui sobre a areia, sobre essa areia da praia aqui, olha, é o que? É a restinga. Nós temos aqui também outra, olha aqui, vegetação que recobre. É uma vegetação rasteira que ela se agarra com toda a força para não se desprender. Olha a vegetação também na restinga. Manguezal. O manguezal é uma área de transição também. Ele fica entre rios e mares. Aqui ocorre que a água, ela não é nem doce e nem salgada. Ela vai ficar uma água salobra, tá? Ela tem uma quantidade de sais, mas ela não é nem salgada e nem doce. Ela é distribuída em todo o litoral brasileiro. Como já disse aqui, ela é uma área que fica entre os mares e o rio. É uma área de transição. Então nós temos aqui a figura aqui, ó, dos mangues, que a água do mar invade a água do rio. E isso daqui vai servir como um berçário para que todas as espécies vão desovar aí. A maior parte dos peixes, animais, caranguejos, eles vão desovar aí. O manguezal, como ele é um solo muito encharcado, então como a entrada da maré, com o aumento da maré, a água do mar invade a água. Então, quando a água da maré sobe, ele vai invadir toda essa região, ficando alagadiço. É rico em matéria orgânica e nutriente, porque a matéria que está aí, ela vai entrar em decomposição. Entrando em decomposição, ela vai fornecer grande quantidade de nutrientes. É considerado o berçário natural, um berçário natural. Por quê? Porque aqui vai as espécies desovar. Muita biodiversidade. Então eu tenho uma grande quantidade de espécies diferentes nesse ambiente. Nós temos aqui o exemplo da vegetação dos mangues. Olha as raízes delas, como é
bem diferente das raízes. Elas são chamadas de tronco, do tronco aqui, do caule, saem as raízes que são chamadas escórias. Por quê? É uma forma dela poder se sustentar, porque esse terreno aqui é muito difícil de se fixar. Então ele precisa aumentar a sua área e buscar formas para se prender ao solo. O manguezal tem uma vegetação halófita. O que é uma vegetação halófita? É uma vegetação que ela se adapta, que ela tem órgãos para adaptação à quantidade de sais que tem ali. Então ela tem, através das suas folhas, ela consegue se livrar de boa parte do sal que foi absorvido pela raiz. Elas vivem em ambientes salinos e com uma adaptação própria, como eu acabei de falar, que essas plantas têm órgãos que solta grande parte desses sais que estão aqui da água que foi absorvido pelas raízes. Adaptações. Então, olha lá, essas plantas, elas têm raízes aéreas. Vocês viram lá atrás que as raízes aéreas é para ela poder se sustentar. Olha, além a raiz aérea, a planta, ela vai liberar as suas raízes mais longe de onde elas estão. E essas raízes vão sair para fora do solo. E aqui, nessas raízes, elas são cheias de poros, de furinhos, que vai absorver o oxigênio, que lá na água ela não consegue absorver. Então, eles também são chamados, além de raízes aéreas, eles são chamados de raízes pneumatóforas. Caule escora. O caule escora é a forma que ele tem para poder se sustentar. Olha lá, do caule está partindo essas hastes que vai buscar a sustentação. Também ela tem a glândula que vai secretar a parte do sal, que vai livrar através das folhas esse sal que foi absorvido pelas raízes, eles serão liberados. Pessoal, nós temos aí para fazer os exercícios. O exercício de aplicação 1, 2 e 3 da página 132 e 133. O exercício proposto que nós temos aí o 4, 5, 6 da página 133. O para conferir da página 5. Para conferir 5 da página 134. Pessoal, vocês vão fazer aí para mim os exercícios de aplicação a hora que ficar entre uma aula e a outra, para a hora que a gente for entrar em aula ao vivo, a gente estar corrigindo esses exercícios. Espera lá. Nós temos aqui, muito obrigado, professora Piva.